Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Cultivando a Felicidade. Hoje trouxe a Marli, nossa especialista, já conhecida, nutricionista, experiente, tem muita informação para passar. E hoje, o tema de hoje, a gente vai tratar sobre ansiedade e como que o alimento pode ajudar ou prejudicar a gente na ansiedade. Seja muito bem-vinda, Marli. É um Muito prazer obrigada, Fábio, pelo convite de poder novamente estar aqui com vocês. E para a gente falar de ansiedade, vamos já gerar uma pergunta, né? Quando você assalta a geladeira ou perde o apetite por fazer algo, já se percebeu se isso, assaltar a geladeira, é um sinal de ansiedade ou você perdeu o apetite, é um sinal de ansiedade? Então, o que que a gente pode entender? Que a alimentação, ela pode tanto favorecer em caso de ansiedade e também ela pode nos prejudicar. Então, hoje, para a gente poder contextualizar um pouco sobre a ansiedade, então é importante a gente fazer essa reflexão. Às vezes a gente pode perder o apetite por estar ansioso, ou às vezes a gente pode ter uma compulsão por estar ansioso. para mim, mais ter compulsão. Compulsão. Eu sou o que assalta a geladeira. Eu sou aquela que perde o apetite. Queria ser assim. E aí, para a gente poder, né, falar um pouquinho sobre a ansiedade, então ela é a resposta, quando a gente tem aí uma condição que nos coloca numa situação de estresse, né, Fábio? E que a gente chama isso de quando eu preciso fazer ter uma questão de luta, uma questão de fuga, eu libero alguns hormônios, né, tipo cortisol, para poder auxiliar, nesse manejo da ansiedade. A ansiedade, ela pode ser boa em alguns aspectos, né, nessa necessidade de luta, de fuga, então ela é disparada. Porém, quando existe uma questão que já atrapalha o meu convívio, quando essa ansiedade ela começa a prejudicar na minha vida diária, no meu cotidiano, então é necessário rever, eh, o que que está atrapalhando e principalmente existe alguns manejos alimentares que pode auxiliar. É isso mesmo. E hoje a gente vai focar bastante nessa questão, que é a área de atuação da Marli, que é a expertise dela, então a gente vai aproveitar bastante. Marli, fica à vontade. E não tem como a gente falar de ansiedade, se eu não falar de um assunto no qual eu gosto bastante, que é a conexão do cérebro com o intestino. E aí a gente sabe que existe alguns neurotransmissores que são fabricados ali, que é na sua maior porcentagem, principalmente a serotonina, em torno de 90%, ela se encontra ali no intestino. Então eu tenho 10% que vai ali para o cérebro, mas se esse 90% eu não tiver com uma boa produção, se eu não tiver um intestino saudável, o meu cérebro também vai sofrer. Então, esses mediadores de melhor, prazer, bem-estar, sensação de felicidade, vai deixar de acontecer de uma forma mais efetiva, então eu vou ter uma redução desse neurotransmissor, dessa serotonina, e isso vai trazer impacto também para minha condição, neurológica, né, e vai ter esse impacto na ansiedade. Uhum. Marli, você falou da serotonina. Explica pra gente o que é a serotonina, qual é a sua importância, como que ela é formada, ou como que ela é estimulada, ou o que que é necessário para que haja serotonina funcionando adequadamente no meu organismo? Para que eu tenha uma formação adequada de serotonina dentro do organismo, principalmente ali no intestino, onde tem uma porcentagem maior, né, em torno dos seus 90%, eu preciso de comer alimentos que são fontes de triptofano.
E aonde eu encontro esses alimentos fontes de triptofano? Eu encontro no ovo, eu encontro na banana, encontro na aveia. Então, ali dentro de um plano alimentar individualizado, eu vou aumentar a ingesta desses alimentos para que eu possa ter uma produção maior e melhor dessa serotonina dentro do intestino e também ter condições de manter os 10% dessa serotonina para nível, cerebral, para que eu não tenha nenhum prejuízo aí, de estresse neuronal aí por conta dessa deficiência da serotonina. Então você quer dizer, Marli, que o triptofano não é algo que o meu corpo produz. Eu tenho que trazer ele através do alimento e Exatamente. dentro do meu organismo Isso. para que a serotonina possa ser É, produzida. ele é precursor ao esses alimentos fontes de triptofano, ele é precursor da produção da serotonina, que é um neurotransmissor. Quando você fala precursor, é como se ele fosse uma matéria-prima. Sim. E assim, hã, passa pra gente um pouquinho, Marli, como que é a atuação dessa serotonina, eh nessa modulação dessa ansiedade, nesse controle da ansiedade, como que ela atua? Bom, a serotonina ela atua, no sistema nervoso central também, né, claro, fazendo modulação do que a gente chama de sistema GABAérgico, né, e para que a gente possa ter um equilíbrio da nossa sensação de prazer, de bem-estar. Então, assim, não só também os alimentos ricos em triptofano que faz, toda essa modulação aí cerebral, né. Temos também alimentos ricos em magnésio, que são os folhosos verdes escuros, também temos as fontes de castanhas, abacate, que eu gosto bastante de falar, né, o magnésio ele está envolvido em mais de 300 ações enzimáticas no nosso corpo. E também temos aí a fonte de ômega 3 que é um excelente anti-inflamatório, né, e onde nós encontramos na sardinha, no atum também tem, mas também no salmão. E temos as vitaminas do complexo B, principalmente as vitaminas B6, B9, B12, B3, B2, que são vitaminas que, na sua deficiência, também eu encontro um estado mais, ansioso. Então, por isso que é importante a gente fazer um bom recordatório alimentar para identificar quais são os alimentos ou quais são os nutrientes que estão em deficiência para que eu possa ajudar esse paciente a sair de um quadro de ansiedade. O que eu vejo com alguma frequência, né, por conta aí do tempo de consultório, é que uma coisa que até me deixa muito feliz, é os pacientes chegarem com a queixa de ansiedade, quando a gente identifica e corrige com alimentação e às vezes até uma suplementação, se necessário, direcionada aí para a necessidade, o paciente volta na consulta e fala assim: "Não sabia que era só isso". Então, melhorar a alimentação e realmente o paciente abraçar esse plano alimentar, confiando que realmente, eu sou suspeita para falar que o alimento ele tem um poder muito grande aí para melhorar a qualidade de saúde, então o paciente ele precisa crer que esse alimento ele vai auxiliar. É claro que sozinho, né, é bom deixar isso claro, que sozinho, somente o alimento não vai fazer, né, não vai curar, mas é importante entender que o alimento ele tem esse poder de fazer esse controle da ansiedade. Porque tem alguns casos sim, que o paciente necessita de tomar alguns medicamentos mesmo, aí não é só suplementação. Então por isso que eu falo que o atendimento ele é integrativo, né, com o nutricionista, com o médico, com o profissional psicólogo, isso é muito importante, todas essas parcerias eu falo que são os braços, para poder auxiliar o paciente da sua melhor forma. É interessante você estar colocando, Marli, porque, quando a gente fala de ansiedade, o profissional que a gente coloca na nossa mente de pronto é o É o psicólogo psicólogo. ou É, psiquiatra, né. E a gente não tem a noção da importância do nutricionista sim.
para a redução dessa ansiedade, para o controle dessa ansiedades. E aproveitando isso que você está trazendo, que eu já queria ir direto no ponto, Marli, sem querer ser ansioso, mas eu queria que você falasse de uma forma prática os alimentos, as combinações e por que essas combinações ajudam a reduzir a minha ansiedade. Tá. Pegar um foco mulher, né. Eh, Mulher geralmente gosta de um doce, principalmente quando tá naquela fase de TPM, então eu gosto muito de orientar. Eh, o chocolate 70, 50%, você até mesmo à noite antes de dormir, isso acaba modulando bastante ali alguns hormônios, melatonina para dar aquela melhorada, para dar aquela acalmada. Então é importante, por exemplo, fazer esse uso de um chocolatinho 50, 70%, que tem um pouco mais de cacau, né, por isso que eu falo nessa porcentagem, porque aí já tem essa questão anti-inflamatória também. Gosto muito de orientar, sobre fazer um mousse desse chocolate com abacate para dar aquela falsa sensação que você está comendo mousse somente de chocolate, mas quando você coloca ali, insere e mexe bem, faz uma boa emulsificação, então ele fica bem palatável. Para quem não tem nenhum problema com restrição de glicemia, faz algum acompanhamento para diabetes, pode até inserir um pouquinho de mel, tá? Porque ele é antifúngico, então ajuda bastante, esse pouquinho que eu falo, em torno de uma colherzinha de café, só para dar um certo dulçor. Então isso ajuda bastante a modular, a te trazer mais para o centro, então uma coisinha de aconchego e, ao mesmo tempo, eu tenho ali substâncias que vão ajudar nessa modulação da ansiedade. Então ali você está vendo o alimento e eu estou vendo compostos bioativos que vão te favorecer na melhora da sua condição clínica de sintomatologia, tá. Outra coisa que eu gosto bastante são os vegetais folhosos verdes escuros, né, pela a quantidade de magnésio que tem. Então, assim, fazer um suco de couve, colocar um pouco também de sementes, gergelim, sementes de girassol, eu gosto bastante de utilizar castanhas. Eu gosto muito de falar da aveia com banana, é uma combinação muito boa, muito prática, o iogurte. Então são alguns alimentos que vão, auxiliar nessa modulação da ansiedade. Então, às vezes você está comendo um alimento, para que eu estou fazendo isso? Por que que o nutricionista colocou exatamente nesses horários? Por que que eu tenho que fazer essa combinação? Então, eu sempre gosto de explicar o porquê que eu estou fazendo essa orientação para que o paciente possa entender o sentido de falar assim: olha, é legal então você comer uma banana com aveia, polvilhada com aveia. Então, você está comendo uma fonte de triptofano, está comendo aveia, que também é uma fonte rica em triptofano, é claro que tem outros nutrientes também, mas pensando nessa questão da ansiedade. E aí também eu gosto de colocar assim: "Ah, qual que é o horário que você se sente mais ansioso? Tem alguma situação, alguma coisa que, né, em algum momento? Ah, então vamos tentar colocar esse lanche nesse momento, essa refeição". Então é realmente como uma estratégia para que esse paciente consiga inserir esses alimentos e de uma forma muito tranquila e ao mesmo tempo terapêutica. Marli, deixa eu perguntar uma coisa. Vamos supor que eu tenho que gravar um episódio, um assunto super complicado para mim, isso me gera uma ansiedade. Eu comer aveia com banana e canela antes vai ajudar? Ou tem que ser um processo cumulativo, né? Constante. Não é assim, no momento que eu sinto uma ansiedade, eu vou comer, que nem eu como um chocolate. Tudo bem, alivia na hora, mas é eficaz? É importante a gente entender que é assim, claro que não é, pois vai, estou aqui, eu tenho preciso passar uma informação para vocês, vamos pegar o meu gancho. Então, realmente, isso dá uma certa ansiedade, de uma responsabilidade, então por isso que eu falo, às vezes a ansiedade ela é boa, porque eu estou ansiosa por passar uma informação com responsabilidade. Mas realmente você precisa
ter essa alimentação, ela precisa fazer parte da sua prática diária e claro, para que você tenha sempre esse aumento desses nutrientes na sua corrente sanguínea, porque às vezes você não faz uso desses alimentos. "Ah, eu tenho uma palestra para dar, então, ai, deixa eu comer aqui". Então até aumentar esse triptofano, então, né, demora um pouquinho, mas existe algumas estratégias também, como você ter uma boa noite de sono, né, então a gente fala que é um sono reparador. Então não adianta você dormir: "Ah, eu acordo, eu durmo e acordo cansada". Esse acordar cansada não é um sono reparador, então isso já vai te deixando mais, com uma mudança de humor, você já não acorda bem-humorado, isso te deixa ansioso, se tá no trânsito, alguma coisa: "Ai, nossa, tô atrasado", isso já te deixa num estado ansioso, mais taquicárdico, mais né, com uma irritabilidade, então isso tudo são marcadores que precisa de ter ali um controle, um ajuste, né. Então é necessário você fazer uso dessa alimentação como um cotidiano mesmo, né, o seu dia a dia precisa fazer parte aí da sua alimentação como uma coisa muito tranquila, não fazer assim: "Ah, eu só vou fazer uso em dias esporádicos". É, parece medicação, né? Eu tô com dor de barriga, vou lá. E não é assim, né? A forma saudável de se consumir é constante. Consciente. Só fazendo um parênteses que você falou em 2 momentos, né, de dormir, da melatonina, do sono de qualidade. Só lembrando que o triptofano é o precursor da serotonina e a serotonina é a precursor da melatonina, uma dá né, essa sono gostoso, né. Então você vê que de uma fonte única, né, de aminoácido importante, né, ela desencadeia todo um processo bioquímico no corpo que vai trazer esse bem-estar para gente. Então é um conjunto, né, eu vejo que a nutrição ela ajuda nesse equilíbrio total do Então, nosso é muito lindo, né, a nossa bioquímica do nosso corpo, é bem isso mesmo, é muito interessante. E da mesma forma que a gente fala dos alimentos que auxiliam, a gente fala também dos alimentos que acabam piorando a ansiedade. E e o que eu vejo também que é muito mais comum, né, claro, por isso que a pessoa está ansiosa, fazerem esses tipos de alimentação. Então, assim, consumo excessivo de café ao longo do dia, mais de 5 xícaras de café, e muitas vezes esse café é adoçado, e não é adoçado, assim, com uma colherzinha de café não, é com uma colher de sopa para uns 50 ml de café. café melado. É, café bem assim, a hora que termina você vê aquele fundinho de açúcar ali. Então, são alimentos, né, quando a gente fala do açúcar, aí a gente já entra dentro da questão de alimentos ultraprocessados, são alimentos que acabam trazendo esse hiper sabor, essa condição de você estar mais viciado, né, no café. Então eu vejo pacientes falando assim: "Ah, mas não pode tirar o meu café que eu não fico sem meu café". Falo: "Mas como que é esse café que você faz?". Aí é onde a gente identifica que é um café que não é um café que vai ter uma ação termogênica, um café que vai ser uma coisa bacana para o organismo. Não, é um café muito açucarado que não vai fazer muito sentido, que realmente ele vai estar mais atrelado à questão mesmo do prazer, né, do comer ali com: "Ah, eu preciso de um cafezinho para acordar", tudo bem, mas esses cafés ao longo do dia, isso acaba também prejudicando, trazendo, uma desregula o humor, traz uma certa irritabilidade ao longo do dia, só que o paciente em si ele não percebe. Mas quem está ao redor percebe, mas o paciente em si não, ele só precisa do café, então é como se ele é uma coisa meio que viciante mesmo, né. E o açúcar, quando a gente fala de alimentos hiperpalatáveis, ele tá ali mascarado, né, na bolacha de pacote, né, naquele docinho que você não consegue ficar sem depois do almoço. Então a gente precisa entender quais são os gatilhos que estão prejudicando a minha alimentação que está me deixando com um estado emocional mais alterado, né. Uhum.
Perfeito, Mali. E aí, falando ainda dessa combinação, queria que você contasse um pouquinho, eh, da questão da sua paixão pelo abacate. Conta um pouquinho dessa história. Bom, eu gosto bastante do abacate pela, gordura que ele contém, então para muitas pessoas assusta, porque: "Ai, nossa, abacate, ele é uma fruta, mas é uma fruta que tem uma quantidade de gordura e é muito calórico". Sim, mas o abacate, pensando aqui, ele não é uma fruta que a gente corta um abacate e come ele inteiro, ele realmente ele é para comer com um certo sentido, com um certo propósito. E ele tem uma gordura muito boa que vai ajudar nessa regulação aí do sistema, nervoso central, né, no sistema que a gente chama do GABA, para melhorar essa questão de estar mais acolhido, mais centralizado, te trazer mais para o acolhimento, te tirar um pouco mais dessa ansiedade. E tudo isso, Fábio, também tem que ser o uso médio e longo prazo, para que a gente possa ter esses efeitos. Então eu gosto bastante das combinações, tanto o abacate quando a gente coloca um chocolate como exemplo, né, mas existe várias outras preparações. Você pode fazer uma vitamina de abacate, não tem problema nenhum, você pode colocar esse abacate com um pouquinho de iogurte, fica muito bom também para quem gosta desse azedinho, né, porque o abacate ele não tem quase sabor, então eu gosto de agregar ele em algumas outras preparações. Você pode fazer um patê, né, que é o famoso guacamole, que as pessoas conhecem, mas sem os Doritos, tá. Daí você: "Ai, guacamole, nossa, o que que vai? Doritos". Não, mas vamos pensar só no patê mesmo, e aí dá para você inserir, colocar num pão, então dá pra gente trabalhar algumas preparações que a gente possa inserir esse alimento de uma forma que ele possa fazer, parte do nosso dia a dia, e aí a longo prazo a gente começar a perceber esses efeitos. Mali, assim, em termos de comprovação, tanto clínica quanto científica, os alimentos que você colocaria praticamente todos os dias ou todas as semanas nas suas refeições, ou, por exemplo, do seu filho, do seu familiar, né, para se ele tem um processo de ansiedade, o que que você indicaria pra gente? Aqueles alimentos que são básicos e tem que ter sempre na nossa dieta. Bom, claro, né, de novo aí eu colocaria o abacate. Eu gosto muito de snacks práticos, como castanha, colocar também frutas secas. Eu gosto muito da questão do iogurte. Não precisa ser iogurte, com 12, 15% de proteína. O iogurte, 2 ingredientes, aquele tá escrito lá: leite mais fermento. Ele já tem uma quantidade de proteína, ele tem ali já o seu probiótico, né, que vai fazer um efeito benéfico na microbiota intestinal. Então, assim, colocaria o iogurte, colocaria a aveia, a banana. Então, são alimentos que realmente, assim, não tem como não deixar de fazer parte do dia a dia. O ovo, né, eu recebo muitos pacientes falando assim: "Ai, mas é um boom dessa coisa de comer ovo todos os dias". Então eu sempre falo, as carnes magras também, a gente chama isso de fonte proteica. "Ah, Marli, mas eu não consumo carne". Então a gente pode fazer um hummus, né, que é uma pastinha de grão de bico. Então são outras fontes que a gente pode trabalhar para que a gente consiga adquirir aí os nutrientes necessários para que eu consiga auxiliar nessa modulação da ansiedade. Perfeito, né, nosso tempo já está terminando, mas se tem alguma outra informação que seja relevante nessa questão do controle da ansiedade, Mari? Bom, a gente fala bastante da alimentação, mas a ingesta hídrica é uma coisa fundamental. Eu sempre falo que não adianta a gente, fazer alimentação e você não tiver uma boa hidratação para que você consiga, de fato, ter uma boa absorção desses, nutrientes no seu organismo, tá. Então, é importante você ter uma boa hidratação com água, tá.
trabalhar essa modulação do sono, fazer uma higiene do sono, isso é muito importante. Então a gente precisa desacelerar, trabalhar, entender como que funciona o nosso relógio biológico, né. Então à noite desacelerar um pouco mais, então isso é muito importante. Outra coisa é evitar períodos muito prolongados de jejum. Não estou dizendo que precisa comer a cada 3 horas, mas essa coisa de você descontar, a alimentação, por exemplo, o almoço e você somente jantar, "Ai, não vou almoçar, só vou jantar", ou então eu só almoço e não como mais nada ao longo do dia. Só que esse não comer mais nada, vira e mexe sempre tem um espaço para você fazer os beliscos, e os beliscos não são de coisas saudáveis, né, é de salgadinho de pacote, é de uma bolacha, é de um doce que geralmente ele tem um teor maior de açúcar, de ultraprocessado, que vai gerar um hipersabor e que vai provocar uma mudança de humor, irritabilidade, atrapalhar na qualidade do sono, e isso vai te deixando mais ansioso também. Então é muito importante. E claro, procurar um profissional nutricionista junto com as outras especialidades, como médico, psicólogo, para a gente poder fazer toda essa questão de manejo nutricional. Ah, perfeito. Então sempre fica as mesmas dicas, né, uma vida equilibrada, Equilibrada, uma alimentação saudável, sim, né, exercícios físicos, né, prestar atenção naquilo que você está fazendo. exatamente. Atenção plena, né, uma das coisas que a gente mencionou, isso é muito importante. Eu sempre falo que é importante descansar o garfo. Então, comer com atenção plena. Então, você já percebeu quanto que a gente come de pipoca quando a gente está num cinema? Qual que é o que qual que é o foco daquela alimentação? É você prestar atenção no que está sendo passado ali na tela, não é a alimentação. Então, quando você percebe, você comeu um baldão de pipoca e você está ali, você fala: "Nossa, acabou a pipoca e o filme ainda está na metade". Então, às vezes, essa compulsão, porque eu estou assistindo algo, então gera ali um aumento de caloria. Então, isso estou falando de uma pipoca. E quantas vezes eu estou, vendo um filme, estou ali comendo pizza, conversando, e quando eu vejo, já comi uns 4, 5 pedaços de pizza. Então, quando eu falo de atenção plena, é evitar o uso de tela, evitar, ficar olhando o celular ou discutindo alguma coisa, né, ali conversando ao celular. Então, realmente ter atenção àquele alimento que você está comendo. Então, eu falo que o alimento ele tem um poder muito benéfico para diversas situações clínicas. É só a gente entender que ele precisa o momento de realizar a refeição precisa de ser respeitado. É isso aí. Para mim ainda é um desafio de me alimentar com essa atenção, mas eu vou chegar lá. Mali, foi um prazer enorme tê-la aqui com a Obrigada. gente. Já fica aberto o convite para novos temas. Quem quiser sugerir temas relacionados com a nutrição, coloca aqui nos comentários para que a gente possa trazer outros episódios esclarecedores, né? Eu acho que é fantástico quando a gente entende que a gente tem na natureza tudo que a gente precisa Sim, para ter bem-estar, para ter verdade. saúde. Basta que a gente tenha conhecimento, saiba aproveitar o máximo que esses alimentos naturais têm e saiba prepará-los para que ele se torne gostoso. Gostoso. Não precisa ser Possíveis e ruim, né. Então possível. e a gente não tem muitas vezes a gente não teve o hábito de consumir esses alimentos, e a gente tem que se reeducar, tem que Verdade. aprender novamente a se alimentar, que é tão básico, né, porque a partir do alimento é que a gente vai ter energia, que a gente vai ter disposição, né, capacidade nossa cognitiva, emocional, que é o que a gente está falando hoje, uma normalização das nossas emoções, para que essa ansiedade não tome conta da gente. Ela exista como um fator impulsionador da nossa evolução, e não um fator que nos paralise, Maravilha. né, que nos traga um desconforto tão grande. Uhum. Verdade. Joia, Mari, mais uma vez, muito obrigado Eu te agradeço pelo convite. e esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, gente.